Sabe o valor do seu gado? O frigorífico tem um volume grande de negócios por dia e informa esses negócios para formar a cotação oficial da arroba. Dessa maneira, a formação do preço de mercado não fica muito justa, concorda? Se todos os pecuaristas se unissem para informar seus negócios, também poderiam participar da formação do preço, estabelecendo um valor justo de venda. Para isso, basta registrar todos os seus negócios no aplicativo AgroBrasil, de forma segura e transparente. Venha para a família AgroBrasil e escreva seu futuro. Negociou, registrou. Olá, muito bom dia a você que está ligado no Notícias Agrícolas, de olho nas informações de mercado. Nesse horário, você já sabe, a gente sempre traz aí um pouquinho das perspectivas do mercado do boi. E tem fatores novos para serem analisados. Ontem, você que acompanha o site, viu que o IBGE divulgou o seu balanço aí de 2021, principalmente em relação ao abate. Houve um recuo do abate em relação ao ano anterior que já tinha registrado essa retração também no volume de abates de animais, mas me parece que esses números têm aí uma análise importante de ser feita. E é por isso que a gente convidou o Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA, para nos ajudar a entender o que está por trás desses números. Não é só a questão da diminuição do abate, mas sim de todo o trabalho que a pecuária vem fazendo nesses últimos 2 anos para tentar aí, recuperar a oferta de animais. Certo, Tiago? Seja bem-vindo, meu caro. Muito obrigado por estar aqui com a gente no Notícias Agrícolas e nos ajudar a entender um pouquinho mais desse mercado. Afinal de contas, qual foi o grande recado, o grande viés aí trazido pelo relatório do IBGE ontem, Tiago? Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Bom dia a todos. Alexander, sempre um prazer estar junto com vocês aqui para falar sobre o mercado pecuário. E você mencionou bem, né? O IBGE soltou algumas informações ontem, né? Informações relativas a 2021, onde mostram o que já se esperava, já em dados preliminares, uma redução no abate de animais. Isso realmente ocorreu, né? Mas quando ela abre os números, né? O IBGE abriu os números da pesquisa, a gente nota que a gente tem uma retração ainda muito forte no abate de vacas. Aí eu estou falando vacas adultas e novilhas. O que a gente já tinha reduzido mais de 20% em 2020 em relação a 2021 em relação a 2020, a mais de 13%, chegando quase a 14%. E o principal recuo ocorreu até mesmo com vacas adultas, né? Que geralmente a gente tem um mercado de abate de vacas, né? Alguns mercados, seja para liquidar rebanho, girar, fazer um capital de giro, até mesmo mercados que preferem uma carne de vaca, mas o que a gente notou foi um recuo aí. A gente abateu menos 950 mil cabeças em relação a 2020 e representa o menor número, né? Abateu apenas 6,7 milhões de cabeças, o menor número desde 2003. E esse número realmente caminha junto com o que a gente está observando no mercado de um dos fatores de produção pecuária, que é o de genética, né? Vendas de sêmen. Então a gente notou, né, os dados de 2021 da Associação Brasileira de Inseminação Artificial mostram que cerca de 26% das matrizes de corte foram inseminadas. Um crescimento em termos absolutos de 4 pontos percentuais. Em 2020, o montante de vacas inseminadas e matrizes de corte eram de 22%. Então, é um crescimento, sim, constante. Então, eu retenho mais matrizes, eu faço uma retenção maior de fêmeas e eu aumento, sim, o número de vacas matrizes inseminadas. Então, esse cenário mostra que realmente o setor pecuário, seja pelos preços dos últimos 3 anos, né, pegar de 2019, 2021, agora o começo de 2022, seja por preços interessantíssimos na terminação, ou seja pela necessidade realmente de aumentar a produção, produtividade, melhorar a margem, vem fazendo investimentos, sim, no campo, vem fazendo os investimentos na fazenda de pecuária.
Isso com o objetivo de incrementar a produtividade e, consequentemente, aumentar a oferta, certo, Tiago? Agora, Perfeito, quando de perfeito. fato a gente vai ter essa oferta à disposição? A gente já começa a perceber algo nesse sentido? Tem alguma orientação nesse sentido? O que você está vendo, Tiago? Eu acho que é uma pergunta que todo mercado ele vem se fazendo, principalmente desde o ano passado, né? Quando esse volume de animais ele entra no mercado? Eu acho que a gente tem, primeiro, uma análise zootécnica, agronômica, e quando eu falo nesse sentido, toda a questão do investimento feito na retenção de matriz, mas principalmente na inseminação, aí eu entro na parte de alimentação, eu entro na parte de clima, que a gente realmente sofreu ano passado e algumas regiões do país, principalmente o sul, sofre esse ano. Então são fatores que realmente vão impactar. Mas sim, a gente tem uma retenção, menor volume de abate desde final de 2019, mas principalmente 2021, chegando fortemente nessa retenção e esse incremento. Então, na parte zootécnica, a lógica é que em 2019 ela tem esse animal pensando em todas as condições favoráveis para a produção no final de 2020, no desmame em 21, ele se tornando boi gordo ao longo aí de 22, 23. Pensando nos problemas climáticos, pensando nos problemas de custos, né? Daí já falando da parte econômica do processo, há uma elevação do custo de alimentação, de nutrição, assim como já foi falado do clima na produção de pastagem. Isso pode atrasar. Então, a gente acredita, e analisando tanto a parte econômica e técnica, zootécnica, que esse movimento já está começando a acontecer, chegando principalmente no final desse ano, começo do ano que vem. Esse é o cenário em termos lógicos produtivos. Aí a gente tem também a lógica de preço, quando a gente analisa o preço. A gente vê, sim, o boi gordo valorizando nas últimas semanas, nos últimos dias, permanecendo no patamar firme. O boi magro, por mais que realmente haja observado uma valorização também, mas não tem a mesma valorização que o boi gordo, assim como principalmente o bezerro. Hoje a relação de troca boi gordo, bezerro é uma das mais favoráveis em mais de 2 anos, mostrando que realmente o bezerro valorizou bem, mas hoje eu tenho já um reflexo dessa oferta. Tem muito bezerro no mercado? Não, ainda não, até porque a gente está no meio da safra, a gente vai ter o desmame em maio, junho, então abril, maio, junho, julho, algumas regiões. Então é um processo produtivo, mas que pelo lado do preço, a gente vê sim realmente uma valorização maior do boi gordo em detrimento de uma valorização menor em patamares mais a menos de bezerro e boi magro. Só esse cenário leva a crer que o produtor, o terminador, digamos assim, está demandando. Isso é suficiente para fazer com que o criador mantenha essa estratégia de retenção de animais, principalmente de fêmeas, Tiago? Olha, a gente já comentou algumas vezes aqui, né, com a equipe, né, com os nossos ouvintes, quem acompanha o noticiário, o preço ele puxa o custo. Então, vamos analisar pelo lado do terminador. O terminador, realmente, ele fica na expectativa de receitas maiores, como o mercado futuro no fechamento de ontem mostra 350,50 para outubro, né, rompendo a barreira dos 350. Então, o pecuarista terminador, ele se sente motivado para realmente fazer mais investimentos, até comprar mais animais para terminar, apesar do custo de alimentação ter subido, toda essa insegurança em termos de o diesel, a gasolina, a elevação dos preços dos insumos, medicamentos, tudo isso sim, deixa ele receoso, mas com uma perspectiva de receita positiva, ele pode sim olhar para trás e começar a demandar esses animais constantemente. Esse é um ponto que pode sim puxar também os preços, tanto do bezerro como do boi magro. Então não quer dizer que, por mais que eu tenha mais oferta, por outro lado, eu posso ter mais demanda para terminar esses animais. Agora, a gente precisa daí o outro ponto, analisar o criador.
como que está a situação do criador em termos de dinheiro, de caixa, de capital de giro, para manter esse animal até, por exemplo, ano que vem, 2024, e como que está a condição de suporte da fazenda, agronomicamente, suporte de pasto. Eu tenho espaço, meu bezerro realmente ele vai ganhar peso constantemente ou não? Eu vou conseguir comprar, ter um custo maior de colocar esse alimento para esse meu bezerro, fazer uma boa recria e vender. Então, a transição esse ano da safra para entre safra é um ponto importante. O criador, na expectativa de receita positiva mais alta, pode demandar mais, mas, por outro lado, o criador também ele vai se sentir otimista e vender mais animal, mas, por outro lado, ele pode ter um custo mais elevado, que vem realmente acontecendo desde o segundo semestre do ano passado para o criador. Então, esse pode ser um fato do que ele precise girar a fazenda e entregar animais. Então, tem esse ponto para a gente analisar, tá? Essa transição safra entre safra 22, no desmame desses animais, ver se realmente o pecuarista criador ele vai ter condição de manter esse animal na fazenda. Esse é um ponto importante de análise para os próximos meses. E essa percepção ela vai ficar mais clara a partir de quando, Tiago? De que momento? Ela fica clara, né, como a gente já citou, na virada da safra, na saída desses animais do desmame, principalmente, como a gente falou, maio, junho, e também na expectativa de preço futuro. Se o preço futuro subir mais ou não, ou se ele se manter nesse patamar, ele realmente tem uma demanda maior para os animais. Há um investimento em se manter esse animal no pasto e até engordar para o começo do ano que vem, no ano que vem como um todo. Então, principalmente esse período aí de transição, safra entre safra, basicamente no final do primeiro semestre agora, de 22. É para a gente ficar atento. Então, por um lado, a gente tem o terminador possivelmente estimulado, obviamente olhando para o mercado futuro e vendo que lá em outubro ele tem no mínimo uma manutenção dos atuais patamares de preços, o que indica para ele que apesar da alta do custo ainda compensa fazer investimentos, mas por outro lado a gente tem um criador que não conseguiu acompanhar a alta dos seus produtos na mesma velocidade do boi e que teve o mesmo aumento de custo de produção. Se ele não tiver nenhuma sinalização aí, a ideia é que essa oferta de animais apareça com mais vigor aí a partir de maio e junho. Então, Tiago, é isso? Isso como a gente falou, economicamente, se a gente tiver uma valorização, tanto do bezerro como do boi magro, isso estimula ele até manter mais esse animal, até pelo custo elevado, né? Nessa linha. Agora, pensando pelo lado, né, técnico do processo produtivo, a gente observou realmente todo esse investimento que a gente falou ao longo de 20, 21, quando esse animal ele começa a aparecer 22. Então, é importante a gente analisar tanto o mercado final, a ponta final, ver se realmente eu tenho sustentação de preço, isso pode estimular uma valorização de animais jovens, assim como realmente o quanto de animal vai sair, né, nesse período. Então é importante o pecuarista e quem trabalha na cadeia ficar atento a esses dois movimentos. Muito bom. Isso é fundamental, né, Tiago, para a gente entender esse comportamento da oferta, principalmente, e como isso vai influenciar, no final das contas, na precificação. Pode chegar na arroba? Olha, a gente tem dois pilares importantíssimos, 22, pensando na arroba. Antes disso, um passo atrás, a gente está falando de uma cadeia, né? Então, tudo que acontece na ponta inicial, tudo que acontece na ponta final, realmente vai impactar todos os elos, né? Então, isso é natural de qualquer segmento, qualquer setor, e a pecuária não está isenta a isso. Mas pensando em termos de preço da arroba, o que a gente nota é realmente esse reflexo de um menor abate de animais ao longo de 21. Esse é um processo muito importante, esse é um pilar muito importante. O segundo pilar são as exportações, realmente vem batendo recorde, é o melhor ano, já começo bimestre, principal ano da pecuária. A gente já tem os 8 primeiros dias de março, mais de 80 mil toneladas, mais de 60% de tudo que a gente exportou em março do ano passado, que foi 133 mil toneladas.
mantendo esse ritmo, de novo recorde. Então, assim, oferta de animais pronto para abate, assim como exportação, são os grandes pilares para manter preço da arroba ao longo. E o mercado, ele vem precificando, o mercado futuro precifica esse cenário no curto prazo, né? Então, realmente, isso favorece. Agora, o terceiro pilar, que a gente sempre coloca, é a demanda interna, que pode realmente dar uma freada nesse ambiente, né? No sentido de preços elevados da carne, das outras proteínas, a inflação em alta, vai aumentar os juros, o dinheiro fica caro, fica curto, são fatores que podem frear novos aumentos, mas que a gente vai ter uma precificação muito pela oferta restrita e também as exportações nesse curto prazo de 22, e isso são fatores que vão ter uma precificação muito mais forte. Agora, é realmente ficar atento, essa retomada da oferta, já mais no médio e longo prazo, que pode sim trazer movimentos de um maior animal para abate, a necessidade de investimento também de custo, mas que pode se impactar e ser pressão em cima do preço da arroba, mas que no curto prazo não deve ocorrer. Boa, Thiago. Agora, só para entender essa dinâmica do mercado interno que você citou aí como o fator, digamos, negativo aí, ou de maior pressão para a arroba. Nesse momento, quando a gente olha para o preço da carne, por exemplo, no atacado, a gente vê um preço sustentado em patamar elevado, mas com alguma pressãozinha já começando a acontecer, certo? A gente tem, se a gente analisar o mercado de 22, março, primeira quinzena de março, a média de março, a carcaça casada, 21,77 o quilo aqui em São Paulo, é o maior preço, né? Em janeiro, que é um mês ruim de venda, era 21,69, 21,70. Thiago, é somente 7 centavos a mais. Sim, mas realmente ela se mantém no patamar firme, dado janeiro, fevereiro, março. Óbvio, a gente entra no segundo semestre, na segunda quinzena de março. Sempre tem uma pressão, mas a arroba ela vem no patamar elevado, já chegou às casas do quase R$22 o quilo no final da semana passada, e vem se mantendo em patamares firmes. O que realmente pode ocorrer é, dado outras carnes mais baratas, isso influenciar, assim como mais exportações, preços mais altos, eu posso realmente impactar no consumo doméstico. Então, o mercado, por mais que ele internamente ele esteja enfraquecido, ele encontra no mercado externo e na oferta baixa de boi um espaço para que não tenha uma queda tão excessiva do preço da carne nesse curto prazo também. Então, os preços realmente eles se mantêm em patamares elevados. Muito bem. E daí, a partir desse momento, maio, junho que você citou, se aparecer mais oferta em função desse aumento de custo, principalmente, daí é outro cenário, mas a gente precisa aguardar, certo, Thiago? Exato. E vale lembrar que, tradicionalmente, a gente tem por exemplo, uma elevação de cortes de valor agregado maior, né, ao longo do final do ano, começo do ano, mas que, por exemplo, o traseiro, tradicionalmente, ele cai entre março e volta a subir lá para julho, ficando mais fortemente o dianteiro mais valorizado. E isso também pode trazer uma dinâmica para o mercado. Então, pelo lado do consumidor, ele vai escolher a cesta, e aí pelo lado da oferta, como você comentou, a gente fica de olho principalmente na virada do ciclo anual produtivo, que é a saída da safra e começo da entre-safra. Se realmente o pecuarista ele vai ter giro, vai ter caixa para manter esse animal jovem no pasto. Boa, Thiago. Muito bom, muito boa conversa, e principalmente para quem está nos ouvindo e que está se planejando, enfim, está fazendo lá seus investimentos, esses cenários são muito pertinentes e importantes de serem analisados. Obrigado, viu, Thiago? Volte sempre, amigo. Eu que agradeço, Alexander, sempre bom estar aqui junto com vocês, e realmente é um ano muito interessante para a pecuária, ainda assim, mas que tem algumas variáveis importantes para se colocar na tomada de decisão, para realmente não ter surpresas. Então, o pecuarista precisa ficar atento a todos esses movimentos que o mercado vai ter nas próximas semanas, nos próximos meses, tá bom?
Obrigado novamente, Espaço, e que todos tenham uma boa semana. Grande Tiago. Abraço, meu amigo. Até a próxima. Forte abraço a todos. Tá aí, Tiago Bernardino de Carvalho, pesquisador lá do CPEA, trazendo para a gente esse cenário, né? Terminador versus criador, vai ter mais oferta, não vai ter mais ofertas, ou tecnicamente a gente tem a possibilidade de aparecimento de mais ofertas, sim, mas tem aí a questão do custo de produção e da valorização ou não desses animais. Se a valorização persistir e o custo não subir mais do que já subiu, obviamente existe uma condição de retenção maior desses animais, uma demora maior para que essa oferta apareça no mercado. Mas se a condição não for tão favorável assim, pode ser que a gente já, a partir de maio e junho, já veja aí uma participação maior, seja dos novos produtos, ou seja daquelas fêmeas que começam a ser descartadas aí, começam a participar também das escalas de abate. Então, essa virada de safra vai ser muito importante para a gente entender o que realmente tem de oferta disponível e se esse investimento que foi feito ao longo dos últimos 2, 3 anos, se ele já chegou ao mercado. Deixa eu passar para vocês os preços, como estão as negociações lá na B3 nesse momento. Março, 343,60, caindo 0,58%. Abril, 341,05, queda de 0,37%. Maio, R$ 336,00, queda de 0,44%. Outubro, caindo 0,42%, 346,50. Esse outubro está oscilando aí, como o Tiago já trouxe para a gente, já teve sinalização aí de negócios acima dos R$ 350,00 para o vencimento de outubro. Isso estimularia o produtor a continuar os investimentos. E o indicador CPEA fechou o dia de ontem a 341,10, uma queda de 1,14%. São os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.